em linhas gerais, antes da gente entrar ali em perguntas já mais específicas, qual que é a sua visão no geral assim sobre essa temática? Dois polos completamente diferentes, né? A experiência de quem tem 50 a mais, né? E o desconhecido, né? E a ânsia também de ter o posicionamento no mercado de trabalho dessa geração Z, os famosos Gen Z, né? Sim. Que querem chegar num patamar, numa posição, sem ao menos conquistar, galgar as etapas realmente e a escada realmente desse processo. Então, um tema super crítico e de extrema importância, Carlos. Não, com certeza. Vamos dividir até para, senão a gente não vai conseguir ter ali uma linha, né, cronológica, uma ideia representativa aqui no cast, que é o que ele se propõe, né? Quando a gente olha ali do ponto de vista da nova geração, né? Eu, pelo menos ali dos meus processos seletivos, eu vejo muito a questão ali da ansiedade, né, de profissionais que às vezes, e óbvio, tá, Camila, eu estou dando a minha vivência, não estou certo, não estou errado, mas às vezes os profissionais que têm pouca idade, mas já passaram ali por algumas empresas, né, ficam muito pouco tempo na empresa, e às vezes até profissionais ali que, por exemplo, sei lá, acabou a faculdade, começou uma pós-graduação, e como a pós-graduação, entre aspas, é uma especialização, eles já entendem que são especialistas, né? E o que, na minha visão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se tornar especialista vai depender ali da quantidade de anos que ele vem fazendo ali determinada função ou atividade. O que você vem vendo ali, né? O que você vem observando aí, assim, em termos dessa nova geração dos Gen Zs, como você destacou? São uma geração extremamente ansiosos, né? Sim. Ansiosos por tudo, ansioso por galgar e estar num cargo bem posicionado, um cargo já de liderança, talvez, ou até mesmo um cargo de extrema importância, né, dentro dessa estrutura. E aí eu vou linkar com o ego. Infelizmente, o ego ele está muito linkado realmente a essa ansiedade. Ele não quer começar, ele não tem a paciência do início desse processo. Então, ele inicia num cargo operacional, mas ele não se vê ali porque ele sempre foi o tomador de decisão, vamos chamar assim, dentro de casa, Sim. né? O poderoso chefinho Sim. dentro do lar. E aí ele vai para o mercado, ele não tem essa cultura de conquistar. Essa geração ela já teve na mão tudo o que queria, né? Então, conquistar a educação de conseguir aquele espaço, aquela posição, ou até mesmo o conhecimento dela para ocupar aquela posição em questão, já se atropela. Então, a ansiedade não faz com que ele tenha esses steps by steps, né, que eu Sim. falo. Tem que respeitar. E, consequentemente, ou ele sai da empresa rápido, porque alguma outra concorrente ou outro mercado ofereceu aquilo que ele tanto almeja, que é o cargo, que é um salário melhor, né? É o famoso estagiário CEO que a gente fala, né? Sim. Então, isso é ruim para o profissional, para o jovem que está entrando no mercado de trabalho e para a própria companhia que apostou na contratação, apostou no potencial dele, mas não esperava a ânsia, né, de galgar no tempo do profissional, que geralmente a gente está falando de 6 meses a um ano no máximo, se ele não recolher esse retorno, né, se ele não tiver esse retorno da empresa para um próximo cargo ou uma meritocracia, uma promoção, ele já se sente desvalorizado e sai. E aí ele vai para uma outra companhia que já ofereça isso de entrada ou até mesmo algo maior do que ele cobrou, né, da própria empresa onde atua. Então, é uma briga ali de posicionamento e interesses que é diferente do dono e é diferente do profissional que ocupa a cadeira. Com certeza, né? E no contraponto disso, a gente tem ali os chamados, como você destacou, né, os 50 a mais, né? Eu gosto das duas gerações, geralmente eu olho muito mais para a questão da mentalidade, que daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto. Para mim não tem muito a ver com a questão de idade, com a questão ali de sexo, tem a ver com a mentalidade. Eu geralmente quando eu faço a questão da contratação, eu busco a mentalidade Excelente. do profissional, né? Mas o que você, até como especialista voltada somente para isso, você vê ali desses profissionais 50 a mais, né? O que é exatamente o contraponto? Como que você vem vendo? É uma galera que, aos olhos do mercado,
está, eu não gosto dessa palavra, velha demais para entregar a energia e todo o gás que a empresa precisa, mas ele não se vê naquela faixa etária, ele não se vê naquela posição que o mercado tem como olhar crítico. Ele tem todo o gás, ele tem energia e sabedoria para entregar, né? E muito conhecimento, inclusive, para melhorar o que já está bom dentro de uma estrutura. Então, é o comportamento, né, desse profissional que vai assumir a resposta de ser contratado ou não. Então, ele vai para uma entrevista, muitas das vezes, cabisbaixo, já inseguro, sente que talvez não seja uma posição que ele seja aprovado. E ele se vendendo, ele mostrando essa energia, esse gás que realmente ele tem para entregar, talvez ele conquiste a tal posição, disputando com um jovem. Tá? Mas, caso a caso, Carlos, eu não tenho aqui um manual pronto ou uma linha certa, né, para te falar, olha, se ele for para esse perfil de empresa, ele tem mais sucesso. Difere muito do momento da companhia, difere muito do olhar do empresário, né, para as oportunidades que ele pode encontrar dentro dessa empresa. Então, eu vejo muito o cenário de, Camila, num alinhamento, Carlos, eu sempre pergunto, né? Como é que é a estrutura, qual o perfil do time que compõe hoje, né, a sua equipe? Eu tenho homens, mulheres. Pergunto sobre a faixa etária também. Porque se eu integro um 50 a mais numa equipe muito jovem, a discrepância é muito grande. E se esse 50 a mais não tem esse espírito jovial, ele vai ser o patinho feio excluído dentro dessa equipe. E aí vai frustrar o profissional que, no meu ver, extremamente qualificado, que senão não atendia e não ocuparia essa posição, mas ele não se vê realmente conectado com o time. Então, ele é como se fosse enxugar mar, né? Ele vai tentar fazer, mas nem nada vai dar efeito, não vai ter resultado. Diferente de um profissional que tem aí uma conexão com a equipe como um todo. Então, é uma equipe mesclada, é uma equipe que tem tanto jovens quanto mais velhos. Essa semana mesmo eu fiz um alinhamento e, mais uma vez, reforço essa pergunta, né? E o próprio RH, que não tenho a certeza, mas é 50 a mais, ela falou, Camila, aqui não tem esse problema não. Inclusive, se você tiver gente com essa maturidade, ela não falou de etarismo, né? Ela não falou de idade exatamente, mas com essa maturidade, nós aceitamos, nós gostamos, porque talvez esse profissional não tenha oportunidade no mercado, o conhecimento que a gente quer dentro da remuneração que nós estamos oferecendo, porque isso tudo também está muito conectado, né, Carlos? O profissional, ele até se desvaloriza quando se fala de salário, porque ele só quer uma oportunidade, ele não está olhando tanto mais para o salário. Ele já tem a família construída, casa paga muitas das vezes, os filhos já casados, encaminhados. Então, ele quer trabalhar, ele quer ter atividade, ele quer ter a sua função, o seu posicionamento na vida, não no mercado de trabalho, né? E ele vai se dedicar muito àquilo que ofereceram para ele. A consequência é um salário. Então, isso é maravilhoso. Ele vai trabalhar com aquela compaixão, com aquela vontade realmente de fazer acontecer, não por uma necessidade, sim por gostar daquilo que está fazendo. E aí vira o jogo, entende? A mudança do mercado. Ele vai ser um profissional mais estável, ele vai ser um profissional mais dedicado, ele vai se fazer... se integrar realmente naquele time, mesmo que a equipe seja nos extremos, né? Diferente ali, considerando a faixa etária dele. Mas ele vai se conectar, ele vai trazer a inspiração para o time, e o time vai vir isso como conteúdo positivo e sugar, no bom sentido, mais uma vez, toda a experiência que esse profissional mais maduro tem para oferecer dentro daquele ambiente. Com certeza, né? Eu acho que até do ponto de vista do que eu estou vendo de atualidade, esses profissionais 50 a mais, eles estão até sendo bem mais valorizados atualmente, exatamente pela existência da geração Z, né? Então, do ponto de vista ali do contratante, do líder, né, do empresário, que tem ali de um lado uma geração que é extremamente ansiosa, né, que
de certa forma, sabe na ponta da língua, mesmo sem nunca ter vivido exatamente o que o dono da empresa deveria fazer. Já os 50 a mais, ele já tem uma noção um pouco mais, a experiência da própria vida em relação a momentos, a situações.